É um incêndio de verdade? Ah, é? Acontece toda hora, é que vocês só ficam sabendo dos grandões. O incêndio começou dia 8, se alastrando ao norte. Focos de incêndio em Gubby Murphy e Liga Nerdola. Se alastrando lentamente. Gabi Murphy aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre o vídeo que o Thiago do Brasangar nos lançou sobre o God of War Laufey, em que ele faz duras críticas a quem não gostou e defende de um jeito, vamos dizer assim, estranho esse jogo. Bom, ele falou que ele não tá sendo pago, não perder nenhum conteúdo e vamos lá pro vídeo. Mas, antes de falar, eu quero dizer que eu gosto do canal dele, eu não tenho nada contra ele, tá? O vídeo que ele falou da Odisseia, eu gostei muito, por exemplo, eu concordei com quase tudo que ele falou e eu achei bem interessante. Mas esse vídeo aqui, como ele mesmo falou, que ele... Meu sonho de infância sempre foi ser bombeiro, mas nunca achei que eu seria um bombeiro desse tipo. Surgiu mais um incêndio e melhor a gente apagar antes que mal entendidos e problemas acabem estragando nossa luta. Vamos esclarecer algo sobre o Cavaleiro Andante da Liga Anti-Lacração. Ele é básico em geek, básico em CDF, básico em religião, pelo pouco que ele já mostrou, 0 praticamente em política e é 3 apenas em nerd. E quanto à individualidade dele como professor de história é 10. Isso é muito importante, porque significa que para a cultura pop a importância dele está apenas se ela seguiu o teor histórico ou não, e não o desenvolvimento. E o espectro de lacração para ele é um espectro muito menos amplo. E aí ele fez um vídeo cheio de ironias que furou a bolha, e a Power Girl, espero que ela não se ofenda, eu chamo ela de Power Girl, só acho ela muito parecida com a personagem, acabou entendendo algumas coisas errado, outras certo, e acabou criando uma visão muito negativa sobre esse cara. E como já estamos em uma guerra civil, quero apagar esses focos de incêndio e evitar que as coisas se proliferem. O gráfico meu com relação a ela tá zerado, porque é o meu primeiro contato com ela. Mas ela é uma pessoa boa e anti-lacração. Então, basicamente faz parte da família também. E essa família tem que se unir, porque tá difícil nos últimos tempos. Esta família é muito unida. Sou amador e não foi possível colocar o vídeo dela aqui para poder analisar. Então eu tive que anotar todos os pontos de discordância e confusão e vamos a passar por eles um por um aqui. Enquanto isso, estarei colocando o vídeo do canal dele no fundo e acelerado 5 vezes para poder ter alguma coisa rodando na tela enquanto a gente vai conversando e esclarecendo os pontos. O primeiro ponto dele é que ela foi queimada e por isso ela não está na sua aparência normal. E na verdade está mais para teletransporte do que queimação. Na mitologia do jogo, as cinzas dela se reconstruíram e reformaram ela novamente. Ela foi reconstruída do zero, tanto que está com marcas, cicatrizes e aquelas linhas de magia no corpo dela, como se fossem runas que basicamente estão na mesma cor que aquelas marcas de mão que ela deixou nas árvores que queria que ela fosse cortada. Então ela foi reconstituída. Então o argumento dela estar feia, suja ou com aparência de cinzas pelo corpo e que isso está enfeiando ela, não acaba sendo válido parcialmente. Só vai ser válido de acordo com o gosto pessoal. E aqui a gente vê que o gosto pessoal do Thiago Braga, que era a sua aparência, é bem diferente do nosso.
Por isso gerou essa confusão. Ele acredita que a Laufey está bonita e que não houve mudança por lacração. E que reclama de pessoas brigando uns com os outros, que briga com o outro que brigou e reclamou, que reclama e tal. Então, primeiro ponto. O ponto dele sobre a questão de queimação está errado. É uma coisa que a gente precisa admitir. Thiago Braga vacilou nisso. Segundo ponto, ele gostou, achou ela bonita. É gosto pessoal. E gosto pessoal a gente não discute. E aqui entra aquele argumento de fora de contexto que ele também usou, que das cenas tiradas fora de contexto. Mas com ou sem o contexto que ele deu, o público geral está achando ela feia. Então, de novo, é o gosto pessoal dele. Ele fez uma pequena piada com enxaqueca que acabou incomodando a mulher, que até brincou também que ela não vira baranga quando ela está de enxaqueca. A Power Girl que eu falo aí. A Gabi. O nerd tem um apego emocional e uma fuga da realidade muito grande com a cultura pop, que passa a se tornar a nova realidade dele, e isso evolui para o nerdola, que é o extremo dessa realidade ser nova, substituir a realidade principal onde ele vive. Já o Thiago Braga, ele não é nerd, ele é um CDF geek. Ele simplesmente acredita que gosta da franquia por causa das nuances históricas da franquia e da mitologia histórica da franquia. Então é claro que os pontos que incomodam os jogadores não vão incomodar ele. E é por isso que a opinião dele para esse tipo de contexto não se vai válida, apenas para a opinião em questão histórica. Por não achar a personagem feia, ao ver muita gente criticando e chamando a personagem de feia, ele acreditou que as pessoas estavam seguindo um efeito manada. E aí a moça não gostou disso e ela afirmou que existe a existência de pessoas que falam positivo para pegar hype e não tomar hate. E aí o público dela interpretou que ela estava falando isso, que o Thiago Braga fazia isso. Em seguida, ela acredita que ele não é fã do jogo e ela critica os motivos dele defender o jogo. Ele defende o jogo porque ele acredita que ela é bonita. E defende o jogo porque acredita que o foco do jogo para ele tem que ser o rigor histórico e mitológico. E não a jogabilidade, e ele não possui um apego à figura do Kratos igual um nerd, porque os pontos de nerd dele são baixos. Vamos pro próximo. Argumento de iluminação. Ele acredita que as pessoas estão pegando a Laufey por ângulos desfavoráveis que deixam ela feia. De novo, o cara achou a personagem bonita. E aí pegou o gosto dele, tá sendo o maior, a chave do erro aqui. Se acha bonita, então a crítica foi desnecessária para ele. Se a crítica é desnecessária, logo para ele as pessoas não estão pensando. Se as pessoas não estão pensando, estão seguindo o efeito manada. E aí ele diz que tá cagando pra Santa Mônica ser uma empresa lacradora. O que ele se importa é com o contexto histórico e o contexto do jogo. E como o jogo tá brutal e a aparência dela tá brutal, ele acredita que está no contexto. E ele faz lá com ironia do cubo falante, o que acabou criando mais uma incômodo na moça. Um incômodo visível. E ele usa a expressão usar o cérebro, que fez com que a moça se ofendesse e acreditasse que ele estava chamando ela de burra. Mas quem conhece o Thiago Braga há muito tempo sabe que antes dele iniciar quaisquer reflexão, ele fala, vamos usar o cérebro. Então não é um costume dele de chamar as pessoas de burra, mas sim de fazer as pessoas pararem e começar a refletir de uma forma bem mais lenta e devagar o ponto que ele está prestes a passar. Essa parte é a parte mais chatinha do vídeo, porque a gente pega detalhe por detalhe e vai falando o que cada um pensou e cada um agiu para resumir tudo. Mas já quando terminar essa parte eu vou explicar como resolver essa confusão aqui e explicar o que o Thiago Braga, o que essa moça fazem para contribuir e por que não pode existir essa discussão, essa confusão. Por que eu estou defendendo? O Thiago Braga argumenta que basicamente com ironia que o Kratos é um personagem mal educado e bruto, que matou o pai e tal, e que agora a gente tem a oportunidade de jogar com uma moça delicada. Mas na ironia ele basicamente está dizendo que, né, essa é uma parte que a moça não entendeu no início do vídeo, pelo menos, não sei se agora ela ainda entendeu, mas o que ele quis dizer é
que Kratos e a jogabilidade, a brutalidade estão as mesmas do mesmo jeito que sempre foi, só trocou uma personagem para outra. Como ele tem poucos pontos de nerd, ele não entende que é o apego que as pessoas têm pelo personagem, ele entende apenas o apego pela questão histórica, enquanto ela acredita que o jogo do Deus da Guerra tem que ser jogado com o Deus da Guerra. Ela quer aquele cara puto, né? E eu vou falar sobre isso no final. E aí ele também zoa: na era da desconstrução, é esse personagem que você quer jogar? E depois fala: não responda. É claro que essa ironia foi no sentido de, é claro que é o personagem, o tipo de personagem que ele quer jogar na era de desconstrução. É o personagem que não passou pela desconstrução. Então foi mais uma das ironias dele. E aí ele sempre bate na tecla: homens adultos reclamando de jogo. Ele acredita que homens adultos, né, questão de maturidade, não devem fazer isso. Pelo menos é o que dá de entender com todos esses anos dele falando sobre o pessoal não deixar birras ou treta, qualquer coisa entrar na cabeça das pessoas. Porque, de novo, poucos pontos nerd, não entende, não valoriza do mesmo jeito que nós valorizamos o personagem e temos apego ao personagem. E aí ele mandou a merda a todo mundo que chamasse ele de passador de pano lacrador, o que acabou ofendendo ainda mais a moça, porque a moça não xingou ninguém até hoje. E aí ela se sentiu ofendida com o xingamento que foi direcionado para a galera, principalmente do Twitter, e os homens marmanjo, que é o foco dele de pegar nesse vídeo, que reclamam de jogo na internet e que vão chamar ele de lacrador. Como para ele o espectro de lacração é muito menos amplo, ele simplesmente acredita que a personagem foi feita daquele jeito porque foi feita daquele jeito, e não por lacração. Ela também afirma, a moça, que ela critica a definição de fã para ele, quando ele declara ser fã de God of War. E claro, para um geek, a definição de fã é gostar muito. Para um nerd, a definição de fã mudou a sua vida, tem um aspecto e uma importância muito grande para a sua vida e torna isso muito relevante para a sua vida e faz parte da sua vida. Então sim, tem uma diferenciação. E ela disse que no jogo de 2018 perdeu 80% da essência do personagem. E de fato perdeu parte da essência do que a gente está acostumado, mas eu vou falar disso mais pro final. Ele também compara a Odisseia, que é o que ele mais ama no questão de história, com... Olha os passarinhos aqui. Com o jogo, dizendo que aquilo não é uma obra histórica, entendeu? E que por isso ele não se importa tanto com o negócio. E ele faz... deixa eu ver minhas anotações. Ela acha que ele achou que só gosta de Odisseia faz ele se achar melhor. Isso. Ela afirmou que ele se sentia melhor, ou entendeu que ele se sentia melhor ou mais intelectual por gostar de Odisseia e não de God of War. Mas o ponto dele é que não era um jogo histórico, de figuras históricas, para exigir esse rigor todo. Era um jogo mitológico. Ele pode explicar melhor esse próprio ponto dele. Zoou os gordinhos e depois fez uma análise histórica e xingou pro Twitter, né, para criticar a galera do Twitter, que xingou a existência de uma mulher na guerra, uma mulher nórdica nas guerras. E aí ele entrou nesse negócio, ele se ofendeu de certa forma com alguns memes machistas, que fez com que a mulher achasse ele imaturo. Disse que ele não tem lugar de fala, né? Ela disse que ninguém estava falando que mulheres não entravam na guerra, mas de fato tinha gente falando isso. Ele argumenta que o Odisseu passa em lugares reais e figuras históricas, e ela diz que no jogo próprio do God of War tinha figuras históricas, lugares históricos na saga grega. Mas é por isso que ele gosta de God of War. Ele gosta apenas do que toque histórico. Então tive que esclarecer aqui, pegar ponto por ponto e falar um pequeno esclarecimento aqui do porquê que ele não se tem apego ao Kratos e o porquê que ele gostou. Mas isso não muda nada, muda alguns pequenos detalhes que eu vou falar agora.
Comparemos as duas Alfeis e verão que houve uma certa masculinização ou brutalização, mas que foi um detalhe muito específico e pontual. E por isso não se sabe direito, não tem como se dizer se é lacração 100% ou se é preguiça de desenvolvimento do jogo ou se simplesmente é o filtro não de antissexualização de personagens, que está mais rígido hoje em dia. São três coisas diferentes, não existe só a lacração. E o ponto dele, como não é lacração, se ele acredita que não é lacração, então a gente pode falar que para ele que é o seguinte... A gente pode concordar em discordar ou concordar com o ponto que a personagem não teve o capricho que deveria ter. E que a Faye do primeiro jogo tá melhor da primeira aparição dela, tá melhor que a aparição atual. E as mudanças em questão de deixar ela mais bruta podem se encaixar com o contexto do jogo, mas não com o contexto da aparência e beleza dela como uma figura mitológica. Então o Kratos ele se casou com uma figura mitológica que possui uma descrição de beleza. E, bom, aqui fica difícil porque o Thiago Braga considera isso bonito. Então, o ponto é, ou é lacração, ou você simplesmente teve preguiça no desenvolvimento do jogo. Os criadores teve preguiça no desenvolvimento do jogo. Ou a personagem foi brutalizada, igual o Thiago Braga fez. Ou a personagem teve um filtro para tirar a sexualização. E em todos esses contextos, não vai mudar o fato do Thiago Braga ter achado isso bonito. Que é o que mais vai complicar com a gente. Porque, de novo... Se para ele é bonito, para ele o questionamento é desnecessário. Se é desnecessário, ele vai enxergar que as pessoas não estão pensando. Se vai enxergar que as pessoas não estão pensando, vai pedir para as pessoas pensar e vai fazer com que as pessoas que escutam isso achem que ele está chamando elas de burras, mesmo ele não estando chamando. Então é um paradoxo, é um círculo vicioso que vai causar vários problemas. Já estamos no meio de uma guerra civil, onde existe o questionamento de mulheres sexualizadas, mulheres com curvas, mulheres sem curvas, mulheres tábua, e está gerando uma grande polêmica nerd. E se o Thiago Braga entrar nessa guerra, vai ficar complicado, porque ele é o cara que destruiu o comunismo no Brasil, é o cara que enterrou o webcomunismo, é o cara que fez tudo isso, e a gente tem uma dívida muito grande com o cara, e o cara está jogando contra o próprio time agora, por causa desse ponto. Ele vai acabar pegando um dos lados, sendo jogado para um dos lados dessa guerra política interna, das políticas internas de sexualização, sensualização, filtro, etc. E agora eu vou dar a minha opinião sobre. O Kratos puto de God of War, com raiva e tal, esse já se foi. O ciclo da vida dele fechou. E agora ele se tornou um cara comum com poderes de um semideus e com o cargo de um deus da guerra. Então a única forma de trazer a satisfação para os fãs de novo e o redesenvolvimento dele, no sentido da família, da perda e da vingança, é somente com as merdas dos reboots, que nem sempre são bons e na maioria das vezes são ruins e acabam estragando o jogo. Então aquele ponto dela de que é o Kratos com raiva de novo, vai ter a série da Netflix e tem que refazer os jogos antigos. Ou jogar os antigos. Porque o desenvolvimento que ele já recebeu de evolução, que tirou 80% segundo ela, não tem como retornar. Quanto à questão do personagem, todo mundo tem apego com ele. Graças a Deus, Laufey, até onde eu sei, é uma DLC e não um jogo novo. Então, enquanto for uma DLC, eu não pretendo reclamar. Só vou reclamar se for de fato um jogo novo, se eu estiver enganado e for um jogo novo. E a gente está recebendo o jogo dela e não está recebendo um novo jogo do Kratos. Explorando uma nova mitologia, por exemplo, que seria mais interessante. Ou tentando seguir em frente. O problema é que os novos jogos do Kratos não vão dar muito certo, porque o Kratos não é mais aquele cara raivoso. E aí a gente se perde a questão do que o fã quer ver. O fã não quer ver a evolução completa do Kratos e se tornar alguém melhor. Quer ver aquele cara bruto.
E quanto ao espectro da lacração, existe mais coisas além da lacração que acontece por aí. Então, apesar de nem todos enxergam isso como lacração, e muita gente gostou da Laufey desse jogo, só achou ela feia, mas gostou de ter um jogo com a Laufey. Então, que nem fizeram com Sonic feio, é só a gente cobrar para que o modelo da Laufey seja mais caprichado e se torne igual àquela aparição dela. Quem achou feio vai achar bonito, e quem achou bonito vai achar mais bonito ainda, e o problema vai estar resolvido. Mas o maior problema é que somos muitos, e cada um caracteriza uma habilidade diferente à equipe. Inteligência, domínio de política, geek, entre outras coisas. Mas somos tantos que nossas discordâncias nos colocam uns contra os outros. E nós não somos mocinhos de Velho Oeste, ou mocinhas. E aqui no meio dessa guerra civil, quero ser a torre da liga. Quero ser o lugar onde as pessoas se reúnem para discutir e resolver seus problemas. Então estou mudando o nome desse canal, do meu nome pessoal para o nome Torre da Liga. E espero conseguir resolver e apaziguar e tirar mais confusões do papel no futuro. E resolver elas. Porque se nós não estivermos unidos para resolver esse problema, separados cairemos. E sim, estou sendo parcial aqui, o que não é de meu feitio, porque esse canal é para eu ser imparcial, falar com pessoas de direita e de esquerda e propor a resolver os problemas. Mas eu tenho meu lado político pessoal, que vocês queiram me desculpar. E não tenho o que fazer. Eu vou sempre torcer para o meu time da casa estar unido e não se quebrar. Mas é bom eles estarem unidos, porque se a gente propor ou conseguir uma solução entre direita e esquerda na política e nos quadrinhos, unanimemente a solução vai atingir a todos e todos irão concordar. E não haverá grupos faccionados separados competindo em guerrilhas nessa guerra cultural. Se você teve paciência de vir até aqui, até agora, muito obrigado. Você será recompensado com uma recomendação de um Rap Geek para você ouvir, pela sua atenção e sua disposição a ver como que vamos resolver essa discussão. Fique com vocês, 7 minutos, Nerd Hits, God of War. Será que a ira um dia vai ter fim? E vai haver perdão pra tudo que eu fiz? Destruir minha vida, matei minha família, enganado pelos deuses tantas e tantas vezes. Cada um desses malditos vai pagar. Isso é pela minha família, pela minha mulher e filha. Eu juro que o livro vai cair, eu vou me vingar. Os deuses me traíram, tiraram minha esperança, e é por isso que já basta. Malditos vão se arrepender de provocar a fúria do fantasma de Esparta.